Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou te mostrar tudo que eu estou comendo na minha transição do booking pro cutting ou do off pro cutting. Eu passei um período aí comendo bastante, a minha dieta estava bem diferente, eu estava num superávit calórico para ganho de massa muscular e agora eu vou voltar pro cutting. Atualmente a minha alimentação ela está na manutenção, então eu estou aí no período de transição pro cutting. O cutting ainda não começou, mas ele vai. Esqueci de te mostrar fazendo, mas aqui eu fiz ovo mexido com pão de forma e o meu café sem açúcar. Não mudou muita coisa, né? O café da manhã sempre é a mesma coisa, gosto de manter a mesma coisa, mas para hoje é isso. Primeiro gole de café da manhã, primeiro gole do café, né? Do café só. Parece que sua alma volta pro corpo, né? Tipo assim, aí você acorda mesmo. É a melhor sensação que tem. Muito bom. Amo. Aqui é café sem açúcar, tá? Eu sempre tomo café sem açúcar, já acostumei, pra mim é isso. Aqui o pão eu gosto, às vezes eu gosto de colocar ele na air fryer, mas hoje eu confesso que eu não coloquei. Bom, esse pão é bem macio, aí dou só uma apertadinha assim pra não cair meu ovo, porque você coloca ovo mexido dentro desse pão, o ovo não fica aqui dentro. Incrível. Maravilhoso. Hoje é segunda-feira, né? Então a alimentação ela fica um pouquinho diferente, porque nos dias de perna eu acabo comendo um pouquinho mais. Justamente porque nos dias de perna a gente gasta um pouco mais de energia e eu preciso também de um pouco mais de energia para poder treinar e tudo mais. Então, é isso que tá assim no meu planejamento. Eu vou ver se eu consigo gravar amanhã também, para vocês verem que muda assim pouca coisa. São poucas coisas que mudam de um dia para o outro, mas muda, porque as calorias de um dia para o outro muda. Porque nos dias de, desculpa, nos dias de treino de superiores acaba que ele fica, né, a gente gasta um pouco menos, o treino é mais, não é tão puxado quanto o treino de perna, então dá uma diminuída. E a gente está diminuindo, né, as calorias aos poucos, não estamos fazendo loucura, tá? Até porque não tem necessidade disso, então sempre indo aos poucos. Estamos aí agora, né, vamos entrar em agosto e ainda tem tempo até chegar, sei lá, o fim do ano. Então, assim, dá tempo de secar, dá tempo de fazer as coisas com calma, de ir diminuindo a comida com calma. Então, assim, né, não tem necessidade de apavorar, porque não foi coisas de... Eu fiz um booking aí de 6 meses, então é justo que eu faça também um cutting de 6 meses, né? Então, dá para ir aos poucos, tá? Vamos lá. Hora do almoço, aí aqui eu fiz marmitinha, tá? Mas eu tirei a marmitinha para colocar no prato, porque eu quero comer salada e aí a marmitinha ela acaba ficando muito apertada. Então, deixei aqui, ó. Aqui tem arroz, tem frango também que eu fiz e o alface. Aí para temperar, eu gosto só de temperar com limão. Nossa, apertei o limão, espirrou tudo na minha cara. Gosto de temperar com limão. Limão sempre fica, tipo, muito bom pra mim. E sal só. E uma das principais diferenças agora é que deu uma diminuída no carbo do almoço, então o arroz tem um pouco menos de arroz, né, a quantidade tá menor. Só a parte do almoço mesmo que a gente foi diminuindo aqui o carbo, né, que no caso é o arroz. E essa foi uma das, assim, principais diferenças que eu senti. Por mais que nos dias de inferiores seja um pouco mais de carbo, ainda tá menos do que era antes. Então, assim, deu uma boa diminuída. No comecinho eu senti um pouquinho de fome por conta dessa transição, dessa diferença, assim, né? Por mais que seja que a gente esteja diminuindo aos poucos, eu ainda senti um pouco de fome. Mas nada fora do controle, sabe? Foi coisa básica, coisa, sabe? Pouca coisa. Então, assim, tá bem tranquilo ainda, tá? E aí, para ir ajudando um pouco nessa questão de fome, tapar aquele buraquinho que ficou, tô vindo com alface. Porque aí já dá, né, uma ajudada, saciada também. O alface é muito bom para isso, eu gosto. Vamos voltar para a era da salada agora, tá? Aos poucos a gente vai chegando lá.
Fui treinar, treinei glúteo hoje. Nem gravei tanto, gravei um exercício só, tava meio cheio a academia. Mas já estou voltando aqui, já voltei e agora eu vou, né, tomar meu café da tarde. Aqui eu vou comer mais um pão. Eu poderia comer de novo o pão de forma, mas escolhi o pão francês. E eu vou fazer uma substituição aqui. Na parte da manhã eu tinha 30 gramas de requeijão, então vou usar ele agora, porque de manhã eu não usei. E ao invés do ovo, eu tenho um ovo agora. Ao invés do ovo, eu vou usar uma fatia de queijo para fazer essa substituição. Uma fatia de queijo mussarela tem a mesma quantidade de proteína e mais ou menos ali também a quantidade de caloria de um ovo. Então, assim, eu vou, né, me permitir fazer essa substituição. Aí aqui, ó, já passei requeijão no pão e vou colocar a mussarela para fazer essa substituição. Eu poderia pesar, tá? Para ver a quantidade, tipo, quantidade exata. Mas não vou pesar, não. Vou só colocar assim mesmo. Aí aqui, ó, tem iogurte natural, banana, chia e psyllium. Eu sempre falo para vocês que eu gosto muito de iogurte natural, da chia e do psyllium, porque são, assim, coisas que contribuem com o bom funcionamento do nosso intestino, né? Que vai deixar o nosso intestino saudável e tudo mais. Então, assim, sempre, todos os dias, ele está aqui. Pãozinho francês, não dá. Não tem como superar. Ele é o mais. É nesses momentos, acabei de comer meu pão aqui. É nesses momentos que eu sinto falta já da minha antiga alimentação, onde eu podia comer mais. Entendeu? Porque assim, comi meu pãozinho, fui feliz, mas eu acredito no meu potencial, que eu sei que eu conseguia comer mais um, entendeu? Mas temos aqui o iogurte natural, que já vai fazer, né, a função aqui dele. Eu gosto de misturar tudo ele assim, ó. Fazer uma maçaroca, comer que fica muito bom. Algum tempo depois já tomei meu banho e agora jantar. Aqui tem a minha quantidade de arroz e aqui eu tenho uma carne, que eu fiz carne cozida e ela ficou bem soltinha, sabe? Aí eu fiz assim cozido, fiz assim tipo carne de panela, sabe? Gosto bastante. Depois que eu aprendi a fazer, tá ficando muito mais legal fazer carne na panela. Aí aqui, aproveitar que já tá com a minha marmitinha, só vou colocar o alface. Dessa vez eu não vou tirar do prato, porque eu confesso que assim, estou com preguiça e vou comer aqui mesmo. Já tá aqui e tem um espacinho aqui, então eu só vou trazer essa carne aqui pro lado, que por final tá muito boa. E aí vou colocar o alface aqui. Aí aqui coloco um alfacezinho, vou colocar sal. Só pra... E é isso, esse é o jantar de hoje. Minha proteína, minha carninha com o arroz e a saladinha. Tá bem quente ainda. E é isso, bora jantar. Tô aqui preparando meu café da manhã. Coloquei um pouquinho de margarina aqui pra fazer meu ovo. Aí pra agora são 2 ovos. A parte do café da manhã acaba que não muda tanto, é basicamente parecido. São 2 ovinhos com só sal, tá ótimo já. Aí aqui uma das principais diferenças é que, né, a gente reduz um pão no café da manhã. Então ontem eu comi 100 gramas de pão, né, que dá aí 4 fatias, e hoje serão apenas 3, que dá 75 gramas. Eu poderia também comer um pão francês, um inteiro e mais uma metadinha ali, mas para calcular assim, esses daqui é melhor. Aí aqui requeijão não é light, é o normal, mas não tem problema. Óbvio que o light é menos calórico, mas isso não significa que você não pode usar o normal. Aí aqui, ó, ovinho feito, só coloca no pãozinho, tá perfeito. Então aqui, como eu comentei, o café da manhã não muda muito, né? Basicamente a mesma coisa, meu café preto sem açúcar. Pão com ovo, o que muda é a quantidade de pão, apenas. E é assim que a gente vai reduzindo um pouco do carboidrato, vai reduzindo aos poucos.
E no fim dá tudo certo. E pro almoço, mais uma marmitinha de arroz com carne e salada. Aí nessa daqui só muda a quantidade de arroz também. O arroz aqui é bem menor do que os outros dias. Então, assim, tem que comer bastante alface para dar uma saciada, porque senão a gente acaba ficando com um pouco de fome. Treinei, nem gravei um pouquinho. Aí hoje eu gravei um pouquinho dos meus treinos de ombro, de costas, na verdade. Treinei costas, fiz um exercício de ombro só pra dar uma, né, um brilhinho ali pro ombro, né, dar uma ativada no ombro. E assim que eu cheguei, fiz meu lanche da tarde. A mesma coisa de ontem, nem te mostrei, pra não ficar tão repetitivo, né? E assim, como não mudou quase nada, eu falei assim, eu nem vou gravar porque eu quero mostrar o meu lanche de daqui a pouco. Que ele tá, foi assim, o que mais deu uma mudada. Não mudou tanto, também foram coisas mínimas assim que mudaram, mas teve algumas mudanças nesse lanche. E eu quero mostrar pra vocês. E ai, treinei muito bem, fiz cardio. Eu gosto muito quando eu consigo fazer cardio, né? Eu tava negligenciando um pouco o cardio, eu confesso que não tava saindo assim 100%, mas agora eu tô conseguindo, tô voltando a fazer cardio, eu tô gostando bastante. E eu me sinto bem também quando eu faço. Então, assim, eu não gosto de ficar pulando, né? Então, agora eu estou voltando, fazendo bonitinho, né? Meu tempo certinho, eu coloco ali mais ou menos 1 hora por semana de cardio. Então, assim, eu gosto de calcular assim, pra não ficar me cobrando. Tipo, ah, todo dia tem que fazer 20 minutos. Não, eu gosto de colocar 1 hora e eu faço nos dias que dá, tem dia que não dá e tá tudo bem, sabe? Assim eu consigo adaptar pra minha rotina. E é isso. Hoje eu fiz 30 minutos de elíptico. Eu gosto bastante de fazer elíptico porque eu sinto que eu consigo suar ali sem exigir muito de mim. No meu protocolo, meu coach colocou que não era para fazer escada, né, não era para fazer escada, eu podia fazer bike, elíptico ou esteira inclinada. Então, assim, escada faz um tempo que eu não faço. Então, tô usando o elíptico aí, nem gostava, mas de tanto fazer, né, nos últimos tempos, acabou que eu tô gostando do querido agora. Então, assim, sempre que eu posso fazer um elíptico, eu faço. Já vou esquentar o jantar aqui, eu vou fazer um molhinho para salada e eu vou mostrar como eu faço. Para parar de comer salada sem graça, sem gosto, faz um molhinho. Aí, ó, você pega uma colherzinha de iogurte natural, faz aí a quantidade que, né, para sua salada aí. Eu coloquei aqui o iogurte natural, vou espremer limão. Eu gosto que ele fica bem limão duro, sabe? E um pouquinho de mostarda. Essa mostarda nem tá aberta. Aí você põe um pouquinho de mostarda. Pra quem não gosta de mostarda, é só pular a mostarda. Aí você coloca o iogurte com o limão, mistura. Um pouquinho disso aqui não adiciona tanta caloria, tá? Então, tipo assim, não vai ser isso que vai estragar a sua dieta inteira, pelo amor, né? Aí, ó, você pode colocar isso aqui na sua salada. Se quiser pôr um pouquinho de sal, assim, só, né? Só um pouquinho. E aí você mistura isso aqui num pote com a salada. Fica muito gostoso e dá uma outra cara pra salada. Porque se a gente ficar só comendo alface com sal, que nem eu gosto, mas também chega uma hora que enjoa, né? Então, fazer uns negocinhos assim diferentes, sabe? Uns molhinhos diferentes. Fica muito gostoso. E esse daqui eu gosto bastante. Aí aqui, ó, esse é o único pote redondo que eu tenho. Eu vou colocar a minha quantidade de salada. Aí você coloca aqui a quantidade de salada. Eu já deixo ela higienizada assim, ó, dentro do pote e cortada já. Porque facilita demais, eu não preciso ficar lavando toda hora, né? Aí você vem aqui, coloca o molhinho. Eu usei pouco limão, eu acho. Então eu vou cortar metade aqui para colocar mais metade. Porque aquele limão já tinha usado ele na hora do almoço. Aí eu vou usar só mais metadinha aqui. Sem muita dificuldade, só pego, só tampo e mexo. Juro pra vocês, isso aqui fica muito bom. Aí, ó, ela fica toda temperadinha, ó,
com um molhinho, fica uma delícia isso aqui. Eu gosto de fazer essa mistura aqui também com pepino. Nossa, não, que eu tô enchendo de água. Pepino, alface, tomate, nossa, fica uma delícia. Aí aqui tá a marmitinha com a quantidade de arroz que eu preciso, a quantidade de carne e a salada. Temperadinha, fácil, só pegar e colocar aqui, ó, e comer, delícia. Ai, eu amo essa praticidade, juro. E ela temperadinha assim, meu, dá um gosto completamente diferente. Pra quem tá enjoado de comer salada, fazer isso aqui muda tudo. E olha como fica bonitona. Eu acho lindo, entendeu? E super temperadinha. Ihu. Agora é só comer. E se não inventar uns temperinhos assim pra salada, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais comer alface. Porque tem que ficar sempre renovando. Pra mim, pelo menos, tá? Eu enjoo muito fácil de legumes e de alface, assim. Então, eu tenho sempre que estar fazendo umas coisinhas diferentes pra eu não enjoar. Porque arroz, frango, carne, eu acabo não enjoando tanto. Mas isso aqui dá uma enjoada, sabe? Então, tipo, eu sempre tento fazer um negocinho diferente. E quando ele tá assim, com esse molhinho, eu não sei se é por conta da mostarda, mas me lembra lanche, sabe? Quando o alface tá no lanche. Eu fico com essa sensação de, tipo assim, tá comendo um negócio super, hiper, mega gostoso, sabe? Então, sei lá, acho que a minha cabeça associa uma coisa na outra. E aí, né? E é bem gostoso esse molinho. Terminei de jantar. Tava muito bom, delicioso. E o que que eu fiz? Enquanto eu jantava, eu parei pra pegar uma água com gás. Ai, gente, adoro. Adoro aguinha com gás, só que eu fiz muito. Fiz muito e aí ficou um pouco aqui. Eu tô aqui lutando pra tomar. Eu gosto bastante de água com gás e limão. Nossa, pelota de limão. Mas eu confesso que eu não consigo tomar muito. Então, tipo assim, eu fiz de zóio mesmo, porque eu tava com sede. E hoje tá bem quente aqui. Então, assim, eu fiz, mas eu não consigo tomar tudo. Aí eu fico com dó de jogar fora. E é água, né? Tipo, é água com limão, realmente. Então, assim, né? Vamos tomar. Eu gosto bastante. Talvez eu deveria ter colocado um pouco mais de gelo, talvez, mas ela tá bem geladinha, tá bem gostosa, sabe? E é água com gás, né? Assim, 0 calorias, uma delicinha. Pra quem quer dar uma parada aí de tomar refrigerante, esse é um jeito que é muito legal, muito bacana pra você fazer uma troca aí. Ai, tô muito feliz. Hoje assim, tomei café da manhã à tarde, porque eu já entrei, assim, no serviço, tinha muita coisa pendente, acumulada, então já cheguei de manhã resolvendo um monte de BO. Então, assim, acabou que eu fui resolver os BOs e tomei café da manhã bem tarde. Então, isso acabou que foi atropelando uma refeição atrás da outra. E aí eu fui fazendo conforme eu fui sentindo fome. Agora estou jantando aí 7h30 da noite. Geralmente não é esse horário que eu costumo jantar. Geralmente eu faço meu jantar ali por volta das 9, 9h30, né? Então, assim, não é esse horário que eu costumo jantar. Mas hoje aconteceu, então assim, ok. Aí eu não consegui fazer o meu mingau de aveia. E o que eu vou fazer? Comer ele mais tarde, se eu ficar com fome. Então, é ruim isso por conta de que, né, eu fui atropelando uma refeição atrás da outra e acabou que atrapalhou o meu plano. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Gente, realidade do dia, entendeu? Assim, da correria do dia a dia, eu sempre falo pra vocês que aqui é vida real. Então, não é sempre que que eu consigo manter os horários das refeições certinho. Eu sempre gosto de tomar meu café da manhã 8 horas, almoçar meio-dia, fazer um lanche às 3, fazer o outro lanche às 6 e depois jantar às 9. É o que eu gosto. E é o que eu me planejo para fazer. Mas às vezes não sai conforme o planejado, entendeu? Então, assim, hoje eu tive que tomar café da manhã muito tarde, por conta, né, de que eu falei aí, por conta de muitas coisas que eu tinha para fazer e tudo mais. E acabou que não consegui. Então, assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tentei no máximo não sair do planejado, né, dentro das minhas refeições, tentei não sair do plano, tentei fazer todas as refeições certinhas, e aí só falta agora o meu mingau de aveia, que como ele reduziu, não tá ficando tão pesado. Então eu consigo, tipo, né, jantar
então, vamos dizer assim, o meu mingau de aveia, que seria, né, que se eu sentir fome, eu vou deixar para comer mais tarde. Agora, nessa transição em que eu estou fazendo aí, né, o que eu estou entrando em cutting, é complicado porque eu já começo a sentir fome. Antes eu tava comendo muito e tava comendo muito bem. Então, um pouquinho já que você tira de alguma coisinha, sabe? Ai, reduziu o carbo, gente, sente falta. Um pouquinho que você tira, você já sente falta. Mas é a mesma coisa da alimentação anterior, né? Do off, né? Do booking. Um pouquinho que você aumenta, você fica se sentindo assim super cheia. Mas com uns 2, 3 dias você já acostuma. E o cutting é a mesma coisa. Só que conforme vai passando o tempo do cutting, mais fome você vai sentindo. Então, assim, os primeiros dias são os que mais sente fome, né? Da mudança ali, mas depois o corpo vai acostumando. Parece que nunca vai acostumar o corpo, né? Parece que você começa a sentir fome mais rápido, mas às vezes é muito mental também. Então, assim, o cutting é uma fase que, para mim, é muito cabeça, é muito mental. Então, a gente precisa aprender a lidar com a fome, a entender que nem tudo é realmente fome, às vezes é, sei lá, outras questões, ansiedade que você quer ali comer, às vezes é fome mesmo, às vezes é só, sei lá, falta de água. Então, assim, são várias coisinhas, sabe? E não tenho o que dizer, é seguir certinho, sofrer um pouquinho para a gente ter resultado. Então, assim, agora é a fase que realmente tem que ficar focado, fazer tudo certinho, buscar seguir o máximo assim que der, porque o resultado ele vem. E não tem a coisa mais poderosa desse universo é o déficit calórico. Não tem como falar que, ai, nossa, é o déficit calórico. Você quer emagrecer, quer perder gordura, déficit calórico certinho. E dá resultado. Ah, mas tá demorando. Às vezes pode demorar mesmo, porque assim, o meu corpo é um, o seu é outro. Às vezes temos rotinas diferentes, metabolismos diferentes, e acaba que realmente vai ser um tempo diferente também. Cada corpo reage de um jeito, mas é uma ferramenta muito poderosa, tá? Que pode transformar sim o seu corpo. Então, assim, ah, mas não tá dando resultado. Calma. Porque no começo parece que não dá mesmo, mas tem coisas acontecendo. Parece que não vai, mas vai. Vamos confiar, entendeu? Faz certinho aí, que no final a conta fecha certinho, o resultado aparece. É isso. Aí agora eu vou fazer o meu mingau de aveia. Eu vou usar farelo de aveia, flocos finos. Flocos finos, sabe? É o que eu mais gosto para fazer o mingau. Então eu vou usar ele aqui, eu vou pesar, colocar nessa frigideirona mesmo, que aí eu faço aqui na panela. E eu tenho manias, eu sempre faço no micro-ondas, mas não dá pra negar, gente. No fogo é muito mais gostoso. Adoçante eu tô usando esse eritritol da Linea, ele é 100% culinário e ele é o de pozinho. Eu gostei muito mais de usar aquele que é em gotas do que esse daqui que é em pó, tá? Então, assim, eu achei que aquele outro adoça muito mais do que esse daqui. Esse daqui não adoça tanto, não. Então, assim, né? Talvez ele não seja tão bom quanto o outro de gotas. E eu gosto muito mais de fazer o meu mingau com água, mas hoje eu quero usar junto esse pudinzinho aqui, ó, esse pudim zero adição de açúcar para deixar um pouco mais doce, mais gostoso. Eu gosto bastante de fazer essa misturinha porque ele fica muito mais gostosinho, sabe? E nutritivo também, não fica tipo só o pudim, sabe? Dá para fazer várias coisinhas com esse pudim. Eu amo esse pudim de chocolate. Então assim, quando meu paladar tá um pouco mais pro doce, eu gosto de fazer umas receitinhas, umas misturinhas, então vou usar ele aqui. Aí eu coloco tudo na panela já assim, ó, pra fazer e vou colocar um pouquinho desse daqui também. Coloquei só metade, ó, a outra metade deixa pra uma outra ocasião, não é mesmo? Só vai mexendo porque ele vai engrossando e fica bem gostosinho. Aí você vai mexendo até dar o ponto do seu mingau. Aí aqui, ó, você mexe até da consistência que você gosta. Eu gosto dessa consistência aqui, então pra mim esse ponto é o ideal. Nossa, eu tô sentindo que eu vou comer tipo uma panela de brigadeiro agora, e na verdade é só um mingau. Mas, ó, ele tá bem chocolatudo por conta daquele pudim que a gente colocou. Então, ó, nossa, vai ficar tudo isso aqui.
Coloca no seu potinho. Esse lanche eu posso comer tanto agora, né, como uma ceia, ou no meu segundo lanche da tarde. Então, assim, posso dar uma diversificada. Hoje, né, como eu acabei jantando um pouco mais cedo, já me deu um pouco mais de fome. Então eu falei, vou aproveitar que eu tenho meu lanche e vou comer. Aí aqui, ó, o tanto que deu uma quantidade, né, muito boa, bastante, inclusive, e ele fica bem chocolatudinho assim, ó. Nossa, hum, fica muito bom. E parece que eu tô comendo um doce, por conta do pudim de chocolate. Foi que nem eu falei, ele é muito versátil. Então eu consigo usar ele de várias formas. Esse foi mais um vídeo meu, eu espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Agora vai começar uma nova fase aí, a nova fase do cutting. Então, tô tentando trazer mais vídeos relacionados a esse assunto, a cutting, a emagrecimento, a perca de gordura, que eu sei que é um assunto que vocês gostam. Quero mostrar aí algumas coisas relacionadas a esse tema e é isso. Um beijo e até a próxima.